tá bom? Então eu peço que você abra, a gente está no capítulo 3, finalzinho do 2 ali, versículo 28, e aí a gente vai entrar aí no capítulo 3, tá bom? Conseguiu aí? Muito bem, para esse texto eu proponho esse tema para que você consiga gravar aí na sua cabeça, tá bom? O que diferencia, tá bom? Vai falar muito aí sobre os filhos de Deus e os filhos de Satanás e de certa forma faz uma diferenciação aí no texto. Quero que você me acompanhe aí, por favor, tá bom? Então, capítulo 2, a partir do versículo 28 e a gente entra no capítulo 3. Faz parte dessa sessão aí de texto, a partir do 28. Diz assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Só para te lembrar aí, nesse último contexto aí, o mais imediato, o finalzinho do capítulo 2, ele está falando que o crente, o cristão, ele não deve amar o mundo, né? Pelo contrário, ele deve amar como Deus amou. Não só amar a Deus, mas também amar o próximo. Então ele estabelece uma relação de amor com Deus e diz que esse amor por Deus é fruto do amor de Jesus por nós, consequência de Jesus ter nos amado. Então isso nos traz uma consciência, uma conscientização do que é o amor. E aí eu retribuo esse amor para com Deus, não que eu consiga fazer isso, né, de uma forma tão plena, mas eu vivo de uma forma santa, buscando santidade, em respeito àquilo que Cristo fez por mim na cruz. E não só isso, né? O texto diz que esse amor também extrapola para os demais cristãos, né? Então a gente ama o nosso irmão também com amor que vem de Deus, né? Respeitando os limites, compreendendo os limites, né? E se entregando pelo outro. Então é nesse contexto aí que a gente está falando que vai entrar o capítulo 3. Também ele faz alerta a anticristos, né? Pessoas que estavam dentro da igreja, que pregavam um falso evangelho, distorciam o evangelho, coloriam o evangelho, e João está alertando a igreja acerca disso. Ele vai entrar no capítulo 3 falando do estilo de vida desses caras e falando do estilo de vida de um cristão. E aí no começo do capítulo ele estabelece aí um comparativo entre a vida do cristão e a vida daquele que não é cristão, que ele mesmo denomina como filho de Satanás. Então o capítulo 3 ele começa assim: vejam como é grande o amor do Pai por vós, por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Não conhece a Deus. Parece que essa percepção de quem é filho de Deus só tem quem conhece a Deus, né? E o fato de você conhecer a Deus te dá o direito e você é automaticamente, né, carimbado pelo Espírito Santo. Ele passa a morar dentro de você e é esse fato, né, que nos capacita a crer, né, e a nos diferenciar das outras pessoas, né? Nos faz conhecer o verdadeiro amor, né? E nos faz entender que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que está em nós nos testifica isso. Versículo 2 ele diz assim: amados, já somos filhos de Deus,
mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Então ele está falando de uma perspectiva futura de arrebatamento, né? E o que será a partir daí, então? Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele. Falamos muito disso hoje na escola dominical, né? Quem veio, olha aí, uma confirmação de tudo aquilo que a gente conversou sobre Jesus. Pois o veremos como ele é realmente, né? Não teremos mais falsas impressões ou falsas expectativas. Finalmente, olharemos olho no olho e veremos cada detalhe da grandeza, da divindade, do poder, do amor, do relacionamento direto com o próprio Deus, né? Isso vai ser fantástico, né, queridos? Ele continua no versículo 3 dizendo: e todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Bom isso, hein? Parece que aqueles que são cristãos, eles não viverão a vida de qualquer jeito, né? Parece que eles entrarão nesse processo de santificação definitivamente. Claro que isso não quer dizer que não teremos pecados, teremos sim, né? Mas parece que a gente entrou numa caminhada sem volta, né? Parece que entramos num caminho que não é possível retroceder. Parece que esse caminho não tem volta, apesar de nós, e graças a Deus por isso, né, queridos? Que os nossos pecados não nos afastam mais de Deus, e graças a Deus que as nossas más escolhas não nos faz voltar para o caminho de perdição de novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o que precisava ser feito para que entrássemos nesse caminho foi feito por Cristo lá na cruz. Essa é uma perspectiva que João está trazendo para a igreja acerca daquilo que ele viu, ouviu e que ele apalpou com a própria mão, né? O próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Ele diz isso no começo da carta, ali no capítulo 1. Versículo 4 ele diz assim, ó: quem vive no pecado transgride a lei. Quem vive, né? O texto dá essa ideia de uma vivência contínua, um ato contínuo, né? Então não é algo esporádico, mas é a pessoa viver constantemente entregue ao pecado, mergulhada em práticas que pertencem a uma velha vida, não a nova vida mais. Parece que o próprio João apóstolo escreveu isso no Evangelho, né? Que aquele que estava em Cristo seria o quê? Teria uma nova vida, né? Teria uma nova vida. Ele completa dizendo que as coisas que eram do passado ficaram no passado, né? Parece que ele está relembrando aqui essa ideia que foi ensinada lá atrás por Jesus, né? Ele explica por que ele diz isso: pois todo pecado é contrário à lei. E perceba que aqui ele não está falando do lei Torá, ele não está falando das regras dos judeus, ele está falando dos princípios que emanam do próprio Jesus, ensinados pelo próprio Jesus com a sua vida, e passado para os apóstolos, como a gente viu em outras semanas, né? E agora os apóstolos, finalmente o último dos apóstolos vivo, o apóstolo João, estava passando para a igreja esses ensinamentos. Então essa lei tem a ver com tudo aquilo que emana de Deus, que pertence à vontade de Deus para a sua igreja. Versículo 5, e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar constantemente. Mas quem continua a pecar constantemente não o conhece e não entende quem ele é. A gente falou bastante disso de manhã aqui também, né? Que as maravilhas que ensinamos que aprendemos do próprio Cristo, a vida cristã tem a ver de entender quem Deus é, qual é o plano de Deus para a humanidade e o que implica isso para as nossas vidas. Ontem eu estive falando, batendo um papo com os líderes de jovens
de todas as igrejas batistas aqui de Osasco, Barueri, região e adjacências, né? Então foi um tempo muito legal, muito gostoso, falando sobre o ministério, né? Ministério com jovens. E eu disse lá que a premissa de um ministério com jovens é a premissa que está relacionada com a vida cristã individual de cada um. Então, não é possível você ser um líder de jovens sem que você seja liderado pelo próprio Cristo. Isso tem tanta coisa que vai nesse pacote, né? Tem tanta coisa que vai nesse pacote. Então a gente estava conversando e dizendo que ser líder de jovens não basta você fazer uma programação para os jovens semanal ou mensal, né? Ser líder de jovens tem a ver com a ordenança máxima para o crente, que é fazer discípulo. Então, se eu sou líder ou se eu não sou líder de jovens, eu sou líder de algum ministério da igreja, ou se eu não sou líder de algum ministério da igreja, se eu vou para um grupo pequeno, ou se eu não vou para um grupo pequeno, se eu sou membro da igreja ou se eu não sou membro da igreja, você é cristão? É. A tua primeira tarefa como cristão é servir a Deus, adorar a Deus. Em relação à tua vivência, à tua convivência, é fazer discípulos, né? Então isso está intimamente ligada com essa perspectiva que Cristo trouxe para a nossa vida, através da retirada do pecado e das consequências do pecado eternos da nossa vida, né? Então o crente hoje, ele é livre da escravidão do pecado, cantamos isso agora há pouco, né? Porque Cristo nos libertou, e diz o texto que se Ele libertar, verdadeiramente seremos livres. Isso quer dizer que não pecaremos mais? Claro que não, mais uma vez eu digo, mas quer dizer que não andamos constantemente numa vida de pecado. Quer dizer que estamos lutando, esmurrando os nossos próprios corpos, como diz Paulo, reduzindo o nosso corpo à escravidão, negando a nossa própria vontade, correndo a vida cristã, não como quem corre atrás de uma coroa corruptível, ou uma medalha, né, como faz o atleta, mas correndo atrás de algo que é tão precioso, que é incorruptível, é eterno, né? Receberemos isso na eternidade. Algo que está relacionado com a pureza que vem de Deus, algo que está relacionado com a vida eterna, com aquilo que, com a concretização, com o prêmio que nos é dado através da vitória de Jesus na cruz. Aliás, um prêmio que nós mesmos não fizemos nada para receber, mas Cristo venceu por nós e Ele nos deu essa medalha eterna, né? Perceba a relação, queridos, da continuar a pecar e não continuar a pecar, segundo João, nessa primeira carta. Versículo 7 diz: filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, imita ao próprio Cristo. Mas quando essa pessoa continua a pecar, ela mostra que pertence ao diabo. Pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Aquela ideia de que o que importa é que Cristo cresça e que nós diminuamos. À medida que você dá espaço para Cristo e mortifica a tua carne, naturalmente Cristo vai aparecer mais na tua vida, né? Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Aí ele dá um gancho, né, para entrar no versículo 11, falando que isso traz implicações para o relacionamento com os irmãos também, né? A semana passada a gente falou, talvez alguma coisa nesse sentido, que tem muitas pessoas que mudam de igreja como trocam de roupas, né?
Então, passou na porta, os irmãos que ficam no Ministério de Integração lá na porta, não cumprimentou, a pessoa já fica magoada e troca de igreja porque o irmão não cumprimentou. Não, troca de igreja porque o pastor não foi na casa dele aquela semana. Não, troca de igreja porque eu vi o pessoal fazendo um junta-panela e ninguém me convidou. E aí tem gente que vai para o Facebook para publicar sua indignação com a própria igreja, né? Olha, a igreja é um lugar de gente falsa, que não sei o quê, né? Tem gente que gosta de fazer isso, né? Mas a gente percebe nisso um vazio desse relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz assim, que nós nos queixamos dos nossos próprios delitos e pecados, né? Então, a reclamação, a murmuração, ela identifica os nossos próprios pecados. Então, quando de vez em quando eu me pego fazendo isso, reclamando de algumas coisas, e no mesmo momento eu paro e falo assim, puxa, estou reclamando dos meus próprios pecados, porque os meus pecados me incomodam, então eu quero identificar o pecado de outras pessoas, para que o meu pecado não apareça tanto para mim, né? E a gente faz isso constantemente, queridos. De uma forma ou de outra a gente faz isso. E ele diz aqui, olha, o relacionamento com o irmão é uma prova de que você está em Deus e Deus está em você. É uma prova de que você é um filho de Deus, você ter um bom relacionamento com os outros irmãos. Interessante isso, né? Eu costumo dizer que a teologia da prosperidade, que parece que deu uma aquietada, né? Pelo menos nas mídias, né? A gente não ouve tanto mais sobre isso, mas existe uma nova teologia que eu já comentei com os irmãos, que é a teologia do coaching, né? Que tem a ver muito com a teologia da prosperidade, é mais velado, porque não é tão pronunciado sobre isso, e é mais individualizado. A teologia do coaching é como a teologia da prosperidade, só que individualizada. Então parece que os membros, eles estão se importando sim com uma prosperidade que não é só financeira, tem a ver com bem-estar, tem a ver com bens, tem a ver com sucesso profissional, né? Tem a ver com sucesso sentimental, amoroso, tem a ver com sucesso de ser relacionamentos, tem a ver com o sucesso de autoimagem, como você mostra a sua imagem para as pessoas. Você percebe isso muito bem nas redes sociais, né? Então, as pessoas estão sempre felizes nas redes sociais. Parece contradizente com o que eu acabei de dizer, mas de um modo geral eu estou dizendo. De um modo geral, as pessoas só colocam imagens boas. Vamos dar um exemplo. Você já viu alguma mulher postando uma foto descabelada no Facebook? Com olheira, com remela no olho? Não. Alguém possa assim, estou mal, com o nariz, catarro escorrendo no nariz assim, hoje, essa semana estou muito mal. Ninguém faz isso, né? Tipo, comprei a minha Brasília, ano 52, nem sei se tem, gente, 52, toda quebrada, fura, sem uma porta, o retrovisor caindo, o motor bagunçado, e ele posta glória a Deus. Não faz isso, né? A pessoa não faz isso. Ela coloca aquilo que vai trazer uma melhoria para a autoimagem dela. Então ela se vende. E se vende muito mal, porque o Facebook, as redes sociais, elas mentem pra caramba. Mentem demais. Né? Em outra frase, a gente pode dizer que o Facebook fala daquilo que o coração está cheio, né? Parafraseando aí um texto bíblico. Aí ele entra no versículo 11 falando sobre amar uns aos outros. Ele diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Ele mesmo responde: porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar.
implica em ser odiado, amar a Deus e andar com Deus e praticar aquilo que é justo, né? Se amarmos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Lembra das implicações e dos apontamentos, melhor dizendo, que a gente disse no começo do capítulo 1 e começo do capítulo 2, que João faz muitos apontamentos à obra de Cristo na cruz, né, que traz consequentes comportamentos positivos, bons comportamentos para o cristão hoje. Então, aquele que realmente creu que Jesus morreu na cruz, isso traz transformação para a minha vida hoje. Então, o que Cristo fez na cruz, a obra redentora, justificativa, redentora, santificadora, né, de Cristo na cruz, traz consequências para a minha vida como cristão hoje, não é? Então ele está dizendo aqui, que, trazendo mais uma característica para essas implicações, ele está dizendo, olha, aquele que ama o seu irmão, parece que essa pessoa realmente passou da morte para a vida. E, naturalmente, ao inverso, ao contrário disso, quem não ama o seu irmão, continua morto. Não passou da morte para a vida. Muito sério esse texto, né, queridos? Muito forte, né? Claro que o capítulo 2 estava falando sobre postura, né? Sobre conduta cristã. E ele está reforçando isso no capítulo 3 agora, dizendo, olha, parece que as nossas atitudes, João está dizendo que parece que essas atitudes se relacionam com a veracidade do nosso encontro com Cristo. Então, ele está deixando muito claro aqui que aquele que está em Cristo, ele não pode viver uma vida contínua de pecado, né? Pelo contrário, os seus momentos de pecado, as suas situações de pecado que existem e nos acompanharão até a nossa ascensão aos céus, né? Até enquanto estivermos nesse corpo, ele diz que esses momentos são acompanhados de constrangimento, de arrependimento, de perdão, né? de revisão, né? De quem somos e das responsabilidades que acompanham o cristão, né? O que Cristo fez na cruz foi graça, foi grátis, mas não foi sem graça. Nossa, essa foi ruim, né? Perceba que o que Cristo fez na cruz não deve ser por nós banalizado, entende? Quem fala sobre isso é o Dietrich Bonhoeffer. Ele fala de uma graça, qual o termo que ele usa, meu Deus? Graça barata. Ele fala da graça barata. Se é que existe a graça barata, né? Não existe, é claro. Ele está usando de palavras para dizer que as nossas atitudes muitas vezes menosprezam ou minimizam o poder daquilo que Cristo fez na cruz. Isso é muito sério, né? A gente precisa reavaliar as nossas próprias vidas e, consequentemente, os nossos relacionamentos, né? Entendendo as implicações disso. Versículo 15, ele continua dizendo: quem odeia o seu irmão, ele vai além, né? Não basta só não amar. Porque você pode dizer assim, tá bom, eu não amo esse irmão, eu gosto muito dele e tal, mas eu amo o Tiago eu amo, né? Mas o Jesaías eu não amo muito, assim. A gente faz essas coisas de vez em quando, né? A gente confunde até o que é o amor. Mas ele está falando aqui de odiar, e vai além. Ele não fica só não gostar, não amar. Ele fala, olha, você que odeia, meus irmãos, olha lá, significa que quem odeia o seu irmão já é assassino. Está comparando a situação de Caim e Abel. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna.
Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Perceba que você, se questionado acerca se você é capaz de dar a vida pelo seu filho, com certeza a maioria aqui dirá que eu dou a minha vida pelo meu filho, dou a minha vida pelo meu filho, imagina, meu filho é tudo para mim, pelo marido talvez não dê tanto, né? Mas pelo filho você fala, não, eu dou a vida pelo meu filho. E pelo irmão, que ainda é mais distante ainda. O texto está dizendo que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, qual é a prioridade da minha vida entre eu e o meu irmão? O Novo Testamento diz que é o seu irmão. E ele explica dizendo, olha, se você conhece algum irmão que está com dificuldade de recursos, né? Ele está sem recurso suficiente para viver bem. Está falando das necessidades básicas aí, né? Se você conhece alguém, algum irmão na fé seu, que está com dificuldades, você tem obrigação de abdicar do que você tem em prol desse irmão. A gente está longe, né? Nossa, como eu estou longe disso, Pedrinho. Eu quero chegar mais perto disso, Pedrinho, mas é difícil, meu coração é duro. Versículo 18, entrando no último trecho, ele diz assim, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Versículo 21, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com toda a confiança. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Aqui é interessante, né? Porque algumas pessoas pegando esse texto isoladamente, olha, tudo que eu pedir para Deus eu vou receber. Mas está dentro de um contexto de amor ao meu irmão e de desapego à minha própria vontade. Então, se eu desapego da minha própria vontade e sou capaz de ceder, de amar o suficiente, de fazer, de realizar ações pelo meu irmão, socorrer meu irmão na minha necessidade, com certeza quando eu for orar e pedir para Deus, eu não vou pedir coisas para mim. Percebe a jogada de João? E este é o seu mandamento, ele termina, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós também. Fantástico esse texto. Fantástico. O próprio texto é autoexplicativo, né? Mas eu dividi esse texto em 3 partes para você conseguir visualizar e ficar mais fácil decorar. A primeira delas, ele faz uma distinção, né? Ele faz uma separação
ele faz um comparativo, ele coloca em posições opostas, ele coloca diante um do outro, aquele que é o filho de Deus e aquele que é o filho de Satanás. E ele traça características diferentes entre ambos. E ele diz, em outras palavras, não é possível estar no meio termo. Que a vida cristã não existe meio termo. João faz isso nos evangelhos, né? Quando ele compara trevas e luz, né? Quando ele compara filho de Deus e filho do diabo, enfim, ele faz vários comparativos, quem é da luz e quem é das trevas, quem é sal da terra, luz do mundo. Ele faz esses comparativos constantemente, mostrando que dentro da teologia dos apóstolos e dentro da teologia de João, não há possibilidade de estar no meio termo. Eu me lembro agora daquele último texto que a gente estudou aqui no domingo, na exposição do livro de João, do Evangelho segundo o próprio João, quando Jesus confronta Pedro, né? Perguntando para ele 3 vezes se ele amava, né? Trazendo para um outro extremo as 3 negações de Pedro lá atrás, né? Demonstrando, Pedro, não é possível um meio termo, você tem que vir para o lado de cá, você precisa vir para o lado de cá, e o caminho para a sua vida é o mesmo caminho que eu estou seguindo, é o caminho de cruz. Você vai morrer martirizado pelo reino. E realmente ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, né, Pedro? Mas aí naquele momento Pedro olha para trás e olha para João, para o autor dessa epístola, né? E pergunta para Jesus: Jesus, e ele? Tudo bem, eu vou morrer, eu vou para a cruz, vou me sacrificar pelo reino e tal, realmente eu cheguei agora, hoje, né, pessoal do Libras, agora eu cheguei no entendimento do que é viver por reino, eu entendi, mas e ele? João, porque ele é o teu discípulo também, e ele não vai morrer? Jesus vira para ele e fala assim: calma. Em outras palavras, eu tenho outro plano para ele. Se eu quiser que ele morra agora ou morra mais para frente, isso pertence a mim. O que pertence a você é seguir aquilo que eu estou ordenando para você. Então, definitivamente, agora você vai às últimas consequências. Em outras palavras, há pouco tempo atrás, você negou. Você não estava aos pés da cruz. Depois que eu ressuscitei, vocês não creram. Era um texto bem próximo ali à ressurreição de Jesus, né? Vocês não creram, você próprio creu, Pedro, você não creu. E você precisa viver esse estilo de vida, porque logo você vai ser o líder, um dos líderes da igreja. Logo, Jesus sabia e determinou isso. Pedro ia começar a pregar, e no seu primeiro sermão 3.000 pessoas se converteriam. Imagina, Pedro e os outros apóstolos liderariam uma igreja com mais de 3.000 pessoas, e o texto do capítulo 2 de Atos diz que todos eles viviam em plena comunhão, no partir do pão, de casa em casa. Mais de 3.000 pessoas, hein? De casa em casa, partindo o pão, comunhão, e o texto diz que eles tinham tudo em comum. E Deus ainda ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque as pessoas de fora simpatizavam com aquele povo ali. E João, vendo tudo isso, Deus tinha um plano para a vida de João, que era ser o último mártir, né, dali dos apóstolos. Então, enquanto João está escrevendo essa carta, provavelmente ele era o último dos apóstolos vivos, né? Também seria martirizado futuramente, mas ele está aqui nessa perspectiva de ser o último a anunciar o evangelho que vinha através dos apóstolos para a igreja agora já, né? A igreja constituída já, né? Então ele faz uma distinção, João. Olha, não é possível. Ele viu isso, né, na vida dele, porque quando Jesus foi ressurreto, o primeiro que o texto bíblico fala, e ele creu, foi João.
porque os outros discípulos até então estavam trancados lá numa casa, com medo do que poderia acontecer, porque o mestre tinha morrido e tinha saído do túmulo, né? Segundo eles, estavam com medo que tivesse sido roubado. Eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado de verdade, né? Aí João percebeu isso na sua própria vida. Após isso ele creu, os outros discípulos creram também, né? Jesus foi assunto aos céus, mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares disso. Então ele faz uma distinção: quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás. Ele fala da consequente vida que há na vida de um cristão diariamente. Vida de moral, Darlene. Moral. Vida ética. Uma vida de piedade, de devoção. Uma vida de temor a Deus. Tudo isso regado com uma pitadinha de pecado, né? Que a gente não vai se livrar tão cedo. Tá? Mas uma vida séria, né? Uma vida que olha para Jesus e leva a sério essa vida com Jesus. Tá? A gente corre um sério risco de ser uma igreja que se orgulha da teologia, do estudo, do conhecimento, mas que esse conhecimento não se transforma em vida prática. É um grande risco que a gente corre. Tá? De ser conhecedores, de dominar o conhecimento da palavra de Deus, mas que na vida prática isso não surte efeito, né? Podemos ser os fariseus do século 21, né? Saber exatamente o que tem que fazer, mas não fazer nada daquilo. Outra parte ele fala desse amor fraternal, que também é consequência dessa vida, dessa transformação, desse estilo de vida. Depois ele fala de uma segurança, que é um privilégio de ser filho. Final do capítulo ele vai falar sobre isso. Versículo 21. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Ele fala de uma autoanálise, né? Nós avaliarmos nossa própria vida e ter consciência de quem somos, que temos pecados e temos que vigiar nesse sentido, né? Como gostam de falar os nossos irmãos pentecostais, vigiar é olhar para a nossa vida e zelar por uma vida contínua na presença de Deus, né? Tomar cuidado com as brechas, que é outra palavra que eles usam lá, que eu também gosto. Brechas são espaços que a gente dá, situações que a gente possibilita para que a nossa carne seja aflorada e para que Satanás use isso para nos derrubar também, né? Então precisamos ser vigilantes, e sendo assim, nossa consciência será uma consciência limpa diante de Deus, tá? Então, por causa dessa consciência, essa boa consciência, nós podemos ir a Deus com total confiança, e dele receberemos tudo o que pedimos por ele, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o meu mandamento, que creiamos no nome de Deus, dos filhos de Deus, e amemos uns aos outros conforme nos ordenou, né? Então, chegamos diante de Deus com confiança, por causa da consciência que temos desenvolvido em nossa própria vida, olhando para a nossa própria vida e tendo um conceito exato de quem somos, dos pecados que temos, da competência que temos de fazer aquilo que é errado. E por conta disso nós temos medo de nós mesmos, por isso nós nos aproximamos ainda mais de Jesus. Nos aproximamos ainda mais dele, para que demonstremos essa dependência e busquemos nele uma fortaleza para a nossa vida, dia após dia, na sua palavra, né? Vida de temor, né? Perceba que tudo isso traça uma distinção, uma diferença em quem é filho de Satanás e quem é filho de Deus. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar por mim,
mas quero te alertar acerca da vida em que estamos vivendo. E eu termino com o versículo 24, porque ele fala de obediência a essas verdades dos mandamentos de Deus. E quem anda obedecendo os seus mandamentos permanece nele e ele permanece naqueles que obedecem. Sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece também em nós. Fecha os teus olhos, querido, vamos orar por isso, clamar ao Senhor, peça ao Senhor agora: Senhor, tem misericórdia, me ajuda para que eu viva uma vida piedosa. Diga isso para Ele, querido. Senhor, muito obrigado pela confirmação do Espírito Santo ao nosso coração, que somos teus, somos filhos teus. Muito obrigado, porque isso nos dá confiança, Pai, tendo a consciência limpa, a confirmação no nosso coração de que somos limitados e necessitados do Senhor, e que o Senhor nos conduz por uma vida de santidade. Isso nos dá certeza, a convicção de que estamos no caminho certo. Por favor, nos ajuda, Senhor, a amar os nossos irmãos como o Senhor amou, entregando a vida por cada um deles. Nos ajuda, Senhor, a ter um impacto real no nosso dia a dia de tudo que Tu fizeste por nós. Por favor, Senhor, confirma o nosso coração que somos filhos Teus. Aqueles que estão aqui, que ainda estão confusos, que não sabem ainda quais são os caminhos que devem seguir, não têm ainda confirmação no coração de que são filhos Teus, não tem convicção dessa salvação. Fala o coração dessa pessoa hoje, que ela entregue ao Senhor as suas vidas, Senhor. Que elas digam nesse momento para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, transforma a minha vida em nome de Jesus. Que haja salvação aqui nesse lugar essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos por isso com temor e tremor. Em nome de Jesus, amém.